Olá, pessoal. Vamos começar o nosso módulo de introdução à pesquisa científica comentando um pouquinho a respeito de alguns aplicativos que nós temos disponíveis que vão facilitar a nossa vida na hora de realizarmos uma citação em um texto científico, seja ele um artigo, um PSC, um TCC, não importa a modalidade. A pesquisa científica se baseia em criarmos, ao longo da pesquisa, um suporte na literatura que vai embasar os nossos trabalhos. Para isso existe aquela seção de revisão de literatura. E geralmente recorremos a trabalhos existentes para suportar aquilo que nós estamos escrevendo. Então, é muito recorrente quando escrevemos os nossos textos e fazemos algumas citações. Segundo o autor fulano de tal, de acordo com o autor fulano de tal, o resultado da pesquisa realizadas por um determinado autor, e aí nós vamos fazendo nossas citações dentro do texto. E essas citações, elas seguem algumas regras, né? Por exemplo, nós temos aqui a ABNT, que regulamenta como tem que ser feitas essas citações, mas não existe só a ABNT. No mundo científico existem vários estilos, assim como nós denominamos, né? Vários estilos de como fazer a citação. Depois eu vou falar um pouco disso. Todo trabalho, lá no final desse trabalho, tem um tópico, né, chamado referência. Alguns chamam de referência bibliográfica, né, outra referência de literatura. Convém atualmente chamar apenas de referência, porque você pode recorrer a artigo, livros, sites. Legal? Então, falar de referência bibliográfica presume que você está fazendo o seu trabalho em cima de livros. E no trabalho científico, sugere-se que você apoie-se como uma predominância em artigos científicos. Okay? Então, nós temos aqui uma seção chamada referências. Lá nós temos que escrever o nome do autor, o nome da publicação, o ano da publicação, onde foi publicado, né? Se é livro, aí tem uma forma de escrever se for livro. Aí tem uma forma de criar referência se for um artigo. Uma forma de criar se for um site de internet ou coisa dessa linha. Legal? Isso começa a ser um trabalho, tá? Dependendo do tamanho da tua pesquisa, da extensão da tua pesquisa, acaba sendo um trabalho a ser, de certa forma, com o perdão da redundância da palavra, trabalhoso. Ok? Por que isso é importante? Porque quando você está citando, tem que tomar cuidado de, na hora de citar, aquele autor precisa aparecer nas suas referências. É muito comum, quando você faz uma revisão de um texto, e nós, como professores, temos essa experiência de já ter percebido isso, e ele é recorrente, e às vezes nós mesmos, né? Eu mesmo, vou colocar meu exemplo, vai? Quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu acompanhei muitos trabalhos. E eu ficava usando um papel do lado para anotando qual foi o autor que eu citei e a obra dele, para depois ir lá no capítulo lá na etapa de bibliografia, de revisão, de referências, colocar o nome do cara direitinho. Quando eu vi, eu estava com 5 folhas, frente e verso, com um monte de autor. Aí de uma hora para outra, eu olhava para o meu texto, que autor é esse que eu citei que eu não estou vendo aqui no meu trabalho? Que autor é esse? Que trabalho é esse que eu citei que eu não estou vendo o autor? Né? Então, para não se perder, é muito comum você anotar, de alguma forma, aquele autor que está lá, no que você colocou no seu texto, precisa estar na lista de referências. E é muito comum você citar um autor e não estar na lista de referência. E às vezes o contrário. Às vezes você tem um autor na lista de referência que você não citou. Por que está na lista de referências se ele não foi citado? Né? E nós temos aqui a ideia de usar o Mendeley. O Mendeley é um apoio que nós vamos ter para nos auxiliar nessa construção, tanto no texto quanto na construção da lista de referências. Legal? A primeira coisa que temos que fazer é ir lá no Mendeley, www.mendeley.com, criar uma conta. Ela é gratuita. Ela é gratuita. Então você vem aqui, cria uma conta, ok?
faz o seu registro. O Mendeley é associado ao Elsevier, uma grande base de dados, tem dezenas, centenas de revistas de várias áreas. Ok? Depois, quando você faz o download, né, quando você faz a sua inscrição, você precisa fazer também o download do Mendeley Desktop. Por quê? Porque é dentro desse ambiente do Mendeley Desktop que você vai organizar todos os seus artigos. É claro que você tem a plataforma virtual, né, e a plataforma desktop. Tudo que você atualiza na plataforma desktop também é atualizado na plataforma virtual e vice-versa. Tanto que no Mendeley tem uma opção de fazer o sincronismo dos dados. Eu posso também, virtualmente, né, na própria internet, inserir documentos, inserir artigos novos, ou só as citações dos artigos que vão para a plataforma. Tá? Então nós temos aqui, primeiramente, cria a conta, depois faz o download do Mendeley Desktop. Dentro do Mendeley Desktop, aqui é o exemplo do meu, mas se você vai lá em Tools, quando você abrir o Mendeley Desktop, você vai em Tools, vai ter uma opção aqui de instalar MS Word Plugin, ok? Então você vai clicar, vai fazer o download e automaticamente vai instalar. Quando você abrir o Word, você vai ter uma tela que vai mostrar para nós a maneira de como usar o Mendeley para nos auxiliar nas citações. Depois que você baixa o Mendeley Desktop, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa área de trabalho. Verifica aqui. Ó. Aqui são todos os artigos que eu já tenho organizado. Vou colocar aqui dentro do Mendeley Desktop. Atenção, o Mendeley Desktop não está duplicando nenhum artigo. Qual é a minha orientação para vocês em termos de experiência? Toda vez que eu preciso sempre adicionar um artigo aqui dentro do ambiente do Mendeley. Vocês podem vir aqui em adicionar, vocês podem adicionar artigo por artigo ou adicionar uma pasta completa para dentro do Mendeley Desktop. O que ele vai fazer? Ele vai duplicar? Não, ele não vai duplicar. Ele vai fazer um espelho apenas. Como se fosse um caminho para os arquivos dos artigos que estão lá no seu disco rígido. Então, a minha recomendação, tentem buscar sempre criar pastas de colocar os artigos daqueles temas. Por exemplo, artigos sobre Lean Manufacturing. Tudo quanto é artigo sobre Lean Manufacturing eu vou colocar dentro de uma pasta. Facilitar, tá bom? Para facilitar. Uma pasta só sobre gestão de manutenção, projeto de produto. Facilitar a nossa organização, pessoal. Se já fizer isso dentro do nosso HD, eu só faço, chega lá e copio para cá. O que eu estou vendo aqui? Todos os documentos. Ele mostra-me todos os documentos que estão dentro do Mendeley Desktop. Tá bom? Se eu for aqui em cada uma das minhas pastas, tá vendo aqui? Ó, artigo Patrick, artigo Economia Circular, artigo Empreendedorismo, e clicar, ele vai mostrar aqui todos os artigos que estão dentro dessa pasta. Olha mais aqui à minha direita. À minha direita nós temos o que nós chamamos de metadados dos artigos. Quando eu clico no artigo, quando eu clico no PDF ou coisa parecida, ou eu posso colocar aqui a capa de um livro e todos os dados daquele livro para facilitar a minha citação, legal? Eu faço isso também aqui adicionando, eu tenho uma opção de adicionar livro e eu coloco a capa do livro para ficar um negócio mais bonito, né? Mais interessante. Eu coloco todos os dados daquele livro, o ano de edição, o autor, a editora, quantas páginas tem o livro, todos os dados que precisam ter quando eu cito algo de um livro, legal? Se você olhar aqui do lado direito, nós temos aqui, ó, tipo, esse artigo é o quê? Esse arquivo é o quê? É um jornal, um artigo de jornal. Está aqui o nome, está aqui o nome dele, está aqui os autores, está aqui a publicação, a revista, o jornal que ele foi publicado, nesse exemplo aqui, Waste Management, para gestão de perdas, legal? Foi publicado no ano de 2019, o volume 87, o issue geralmente é o mês que foi publicado, e as páginas desse artigo. E tem uma série de informações aqui, o abstract, palavras-chave. Como é que isso vem, pessoal? Como é que isso vem? O Mendeley já está aí.
do arquivo essas informações. Nós chamamos isso de metadados. São essas informações que vão lá para a minha lista de referência. Legal? É o que eu vou utilizar. Às vezes, quando eu estou fazendo um download, é muito comum esses dados não baterem. Então, se você clicar aqui na sua direita, você pode dizer, não, isso aqui não é um artigo de jornal, é um capítulo de livro. Então, eu escolho que capítulo de livro. Ah, não veio o nome direitinho. Eu posso editar e colocar o nome como está no artigo. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. E eu consigo aqui arrumar os dados, né? Arrumar as informações de forma correta, para poder ir lá para o meu trabalho corretinho. Senão, se vier embaralhado, os nomes incorretos, o tipo de jornal, os autores não tiverem, não aparece o autor, vai aparecer também desse jeito lá no teu trabalho, lá no teu relatório. Convém sempre. Na maioria dos casos ele traz tudo certinho, mas às vezes ele não traz, então você tem a opção de ajustar isso. Legal? Olha só, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para ajustar a informação do artigo, livro, etc? Quando eu clico no artigo, ele vai abrir, eu posso confrontar as informações. O Waste Management, 99, 2019, isso aqui, ó, volume 19, página 42 a 48, os autores, eu posso confirmar os nomes dos autores e colocar aqui direitinho, o nome o próprio nome do artigo, se está direitinho. É só para nós comprovarmos que os dados do artigo de fato estão aqui. O DOI, mais embaixo aqui, o DOI também, tá bom? Ele já traz. Ok, tranquilo? Ó, primeiro, o Waste Management. Tá? Esses são os dados que eu preciso garantir que estejam aqui. E essas informações é que vão lá para a minha lista de referência quando eu usar o Mendeley para fazer isso. Ok? Vamos lá. Terceiro, detalhamento, né? As informações que eu estou destacando, algo que eu já comentei agora há pouco, tá bom? Dentro dessa parte de edição, tem muitas outras informações que a gente pode colocar aqui, tá bom? Essas são as relevantes. Essas, de fato, são as que precisam estar corretas, que elas é que vão aparecer. Essas informações aqui é que vão aparecer em qualquer citação que vocês vão fazer, manualmente ou não. Okay? Vamos lá no Word agora. Quando eu abrir o Word, é importante, né? Não adianta eu ter o Word se não tiver nada no Mendeley Desktop. Então, eu tenho que preparar a base de dados dentro do Mendeley Desktop. Isso é muito simples e é muito fácil de fazer. Então, quando eu abro o Word e eu começando a preparar meu texto, eu quero começar a escrever o meu texto e fazer as citações, onde é que está o plugin do Mendeley? Em referências, aqui, instalado o plugin Mendeley. Aqui? Vamos ver já como eu faço. Percebe aqui, ó, inserir citação, desfazer, refresh, inserir bibliografia, Open Mendeley. Sabe por que o Open Mendeley aqui? Porque se eu não souber de cabeça autor, uma obra qualquer, posso vir aqui dentro do como é que eu explico melhor? Se eu clicar em Insert Citation, eu vou ter que informar o autor ou o título do trabalho que eu quero citar. Okay? De cabeça. Um autor que está na minha base de dados e ou um título ou um ano ele vem listando para mim. Se eu não sei isso, eu aperto em Open Mendeley. E Open Mendeley ele vai abrir o Mendeley Desktop e eu vou lá selecionar o arquivo e apenas dizer cite. E vai citar. Tá bom? Então nós temos aqui essas opções. Aqui, estilo depende do que você tem na base de dados do Mendeley Desktop. O estilo seria APA, ABNT, I3E, tem uma série de estilos disponíveis que já vem na base de dados do Mendeley. Quando você faz o download e faz faz um download e abre o arquivo, né, o aplicativo do Mendeley Desktop, e lá a opção de estilos. Você pode adicionar novos estilos. Se você de repente está com uma base de dados desatualizada, saiu uma versão nova da APA, eu posso atualizar. É só baixar o arquivo lá para dentro, tá bom? Ok. Então aqui, o Mendeley. Na direita aqui, esquece porque
faz a mesma função, só que dentro do Word. Só que eu tenho que alimentar tudo manualmente dentro do Word. Ele não faz nada automático. Eu tenho que fazer alimentar, construir essa base de dados dentro do Word. Nós estamos olhando para essa área aqui. Okay? Então, como eu já falei, né, nós vamos lá na base de dados do Mendeley, vou adicionar arquivos, posso adicionar um folder, eu posso adicionar a entrada manual. Geralmente, quando eu quero colocar um livro, olha, eu quero colocar na minha base de dados aqui informações de um livro e eu quero adicionar isso. Eu vou lá, adiciono, ele me dá a opção de inserir uma foto, né? Para poder fazer a associação dessa foto com o livro e as informações desse livro. Legal? O que nós temos aqui? Ó? Dentro, né? Toda vez que eu quiser citar, eu preciso abrir a paleta referências. Eu vou ter que ir na área de referências do Word. Então, o que é? Inserir citação. Quando eu clico ele abre essa telinha aqui para mim. Ó. Aqui, veja que eu digitei Oliveira. Oliveira porque eu sei que na base de dados tem vários artigos de um cara chamado Oliveira. Tem meu, de outros autores, etc. O que eu vou fazer? Eu vou só clicar no artigo que ele já vai fazer a citação. Percebe que do lado que eu coloquei, ó, de acordo com quem? Com Oliveira, o cara que eu quero citar. Ou com vários autores. Eu posso digitar aqui vários autores. Tá? Posso colocar aqui vários autores de uma vez só para citar. O que eu tenho aqui na opção 1? Processo. Tudo começa aqui. Inserir citação. Depois, escolher o estilo. O estilo que eu quero. A citação vai ser aqui. Aqui, American Thigh, porque eu escolhi a APA. Legal? Como exemplo. Mas eu posso abrir aqui e ela vai me dar a lista de opções de estilos que eu tenho aqui. Eu posso adicionar novos estilos. Depois que eu fiz isso, né, eu preciso ter essas duas informações, escolher quem é o cara que eu vou citar, qual é o estilo que eu vou citar, vou lá e seleciono uma lista que vai aparecer para mim, ou de um só, dependendo de como eu refino, né, a informação, vai aparecer algo dessa forma aqui para vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a lista dos possíveis autores que eu vou citar. E eu clico no OK. Bom, já ver como vai aparecer. Outra opção aqui, ó, selecionar no menu do desktop. Eu não sei, eu não tenho de cabeça. Eu clico aqui, ele abre o meu menu do desktop e eu vou lá. Tá lá naquela pasta economia circular o autor que eu quero, ou o artigo que eu quero. Então eu vou lá e seleciono e OK. Lá no ambiente do menu desktop. Ele vai inserir aqui para mim a citação. Tá bom? E por fim, eu tenho inserir referências. Onde é isso? Naquele tópico lá no final da dissertação. Vou colocar quais são as referências. Quando eu clico em inserir bibliografia aqui no Mendeley, todos esses caras que eu citei aqui no texto, ele arruma lá embaixo. O que é legal aqui? O que é legal? Se eu resolver tirar um cara, eu tiro. E faço o quê? Não quero mais aquele autor. Eu tiro aquele autor, dou refresh, ele atualiza automaticamente, tanto no corpo do texto como na lista. Se quiser adicionar, mesma coisa, eu vou lá no texto, adiciono e sempre vou dar um refresh para poder ele sempre atualizar. Não vai de novo inserir bibliografia. Ela já foi, o comando para inserir já foi dado. Então, na medida que eu vou citando, ela já vai colocando. E já vai colocando na ordem que esta estilo pede. Da forma como pede. Ok? Por exemplo, se for na ordem de citação, primeiro, segundo, terceiro, ele vai colocar conforme a ordem de citação. Se for a APA, ele vai colocar na ordem alfabética. E assim sucessivamente, pessoal. Ok? Então, olha só. Inserindo citação. Eu fui lá, comecei a escrever meu texto. O que é isso? O processo de referência bibliográfica implica na citação de trabalhos de autores na área de pesquisa, na área que eu estou pesquisando. Coloquei aqui, ó, de acordo com quem? Todos esses caras. Ó, o trabalho da Canto, Pereira, Oliveira, Marcizelski, Sardes, 2018, o Oliveira e o Figueiredo em 2015, a Pinaton, o Dux, o Reis, o Marx, o Oliveira, o Craveiro e o Pedroso 2018, ok? Sabe? Isso que vai aparecer para mim quando eu colocar inserir citação. Quando eu faço inserir citação e dou OK, eu já coloquei o nome dos autores aqui, eu já fui escrevendo o nome dos autores aqui, e vai lá e pum,
colocar o nome da galera. Aqui eu posso editar, porque a norma diz o quê? Olha, mais de 3 autores tem que ser etiol. Eu vou e edito. Campo etiol 2018. Né? Oliveira Figueiredo 2015. Natom etiol 2019. Oliveira, o que mais? Pedroso 2018. Legal? E depois você faz confirma. Confirma a edição manual. Confirmo. Porque ele está trazendo aqui conforme a norma. A norma desses trabalhos. E não tem aqui embutido, tem mais de 3 tem que ser etiol. Não, nós sabemos que a escrita científica pede isso. Mais de 3 tem que colocar o etiol. Então eu vou lá e edito. Legal? Vou fazer depois com vocês. Depois, depois que eu fiz as minhas citações, eu vou inserir bibliografia. Tá vendo? Vou inserir bibliografia. Isso que vai aparecer aqui para mim. Eu vou dizer o quê? Inserir. Aperto inserir bibliografia. Lá na página, onde eu vou colocar o meu cursorzinho, lá na página adequada, eu faço a inserção das referências. O que vai aparecer, pessoal? Olha lá. Já criou a página automaticamente, já colocou naquele tópico de referência todos os trabalhos que eu citei. Todos os trabalhos que eu citei. Tá bom? Detalhe, eu estou construindo esse arquivo usando o Mendeley. Tá bom? Usando o Mendeley. Então tá aqui, ó. Todas as informações necessárias que a norma pede, o autor, o ano, o título do trabalho, legal? Onde foi publicado, qual foi o ano, todos os dados. Onde está armazenado, se eu tiver essa informação, quanto mais refinada, melhor. Legal? Tá vendo aqui, ó, os 4 artigos do exemplo lá que eu citei lá no meu texto. Se eu não quiser mais a Pinatom, vou lá e apago do texto onde eu citei e automaticamente ele vai atualizar aqui para mim e vai remover. Olha que legal. Isso evita de eu esquecer. Não vou nem citar quem eu não deveria citar, porque não vai aparecer aqui. Se eu não citar, não vai aparecer aqui, certo? Evita principalmente de eu esquecer alguém. Poxa, você citou um cara e não está aparecendo aqui na lista de referência. Eu tirei o cara. De repente o cara pode acontecer isso, né? Eu tirei o autor, esqueci de tirar da lista de referência. Puxa vida. Aqui isso não vai acontecer. Legal? Aqui isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque está sendo tudo automático. E aqui, ó, aquela informação que eu falei para vocês. Como fazer isso no texto? Contextos relacionados com o Lean Manufacturing vão além da aplicação da indústria clássica. E conforme a Lefare et al., tá vendo? Eu já ajustei. Fica aquele monte de autor que está no artigo. Mas lá, aparecendo o nome de todo mundo. Legal? Karina et al. Sustentam... Toda vez que vocês verem et al., porque tem mais de 3, tem uma pancada de autores. Legal? E eu só faço confirmar. Eu edito para deixar nesse formato e confirmo a edição, para manter a edição manual. Tá bom? Aqui eu já faço diferente, né? É a mesma coisa, só que agora eu estou criando outro tipo de texto. Eu não estou fazendo uma citação direta. Estou fazendo um texto, trabalho de distintos autores, trabalhos, né? De distintos autores nessa área, mostra a versatilidade da ferramenta, sua ampla aplicação, indústria, de escritórios e área de serviço. Eu estou colocando exemplos, ó. et al. 2018, Kong et al. 2016, Guimarães et al. 2018, Simões e Tenera 2010. São autores que se enquadram nisso que eu estou falando aqui, ó. Indústria, escritório, área de serviço, etc. Legal, pessoal? Abraço.